anos, mesmo com a queda no desemprego, o número de brasileiros na informalidade é alto. Especialista analisa impactos dessa realidade para os trabalhadores e para a economia do país. A economia do país tem crescido e a taxa de desemprego está no menor patamar desde 2012. Mesmo assim, a informalidade está em alta no Brasil. Como é que a gente pode entender isso, hein? Dados do IBGE apontam que em 2024 o Brasil atingiu 6,6% de desemprego. É o menor índice em 12 anos. Mas no mesmo período, 2024, a taxa de informalidade subiu 31,7%. O economista Diogo Santos, do Instituto de Pesquisas Econômicas da UFMG, o IPEAD, nos ajuda a explicar estes dados. Essa situação que nós estamos vivendo no Brasil há mais ou menos 2 anos e meio, de crescimento forte, redução do desemprego, mas com a manutenção da taxa de informalidade em alta, ou seja, a manutenção da proporção de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas estão em trabalhos informais, tem algumas explicações principais. Uma delas é que nós estamos tendo um crescimento que cresce também mais, proporcionalmente mais, os empregos de menor remuneração, que exigem menor qualificação, menor escolaridade e, em geral, esses empregos são também os que têm uma menor formalização, ou seja, que tem mais trabalhadores sem carteira assinada. Então, a economia cresce, mas cresce mais desse tipo de emprego e, portanto, isso faz com que a informalidade não caia no mesmo ritmo que cai o desemprego e que cresce a economia. E, além disso, também tem o problema da baixa fiscalização, como apontado agora recentemente pelo trabalho do IPEA, que mostra que no Brasil, ao longo da última década, caiu muito a quantidade de profissionais fiscais do trabalho, agentes públicos que têm a responsabilidade de garantir, de fiscalizar que a lei esteja sendo cumprida em termos de assinatura de carteira de trabalho por parte dos empregadores, e isso então faz com que gere um incentivo maior para uma baixa formalização do trabalho. Então esses são 2 fatores muito importantes para explicar por que a informalidade continua em alta no país, apesar dessa queda do desemprego, desse crescimento econômico que nós estamos vivendo. Ô Diogo, de quem que é a culpa? Dá pra gente dizer assim? É das empresas, é dos próprios empregados, é do poder público? Não existe um culpado único, se sejam trabalhadores, empresários ou o poder público. O culpado principal para isso é que nós temos um país subdesenvolvido e é preciso todos, né? Ou seja, todos os agentes econômicos, todos os agentes públicos perseguirem uma política que não é uma política de curto prazo, que não vai se resolver em 1, 2 governos, mas uma política permanente de desenvolvimento econômico, mas principalmente uma política que busque gerar uma economia que não seja só uma economia fortemente dependente do setor agropecuário, do setor extrativo mineral, mas que gere principalmente nas grandes cidades, onde está concentrado principalmente o trabalho informal, que gere nessas grandes cidades um desenvolvimento econômico, ou seja, empresas e postos de trabalho em que o país produza mercadorias e serviços de maior qualidade, de maior remuneração, e isso sim aos poucos vai fazendo com que a economia precise menos do trabalho informal. O economista explica quais prejuízos econômicos esse cenário pode trazer. São vários os prejuízos para o país, para a economia e para a sociedade brasileira de se possuir uma alta taxa de informalidade. Porque a alta taxa de informalidade, em primeiro lugar, gera desigualdade. Mais desigualdade numa sociedade é sempre pior para essa sociedade. Vai se gerar novos problemas sociais, problemas de violência por conta da desigualdade. Além disso, no setor informal existe uma menor remuneração média dos trabalhadores, ou seja, o salário em geral é menor para os trabalhadores que estão na informalidade.
E isso também é outro problema, porque a menor remuneração também gera mais desigualdade, mas também gera menos recursos na mão da população, menos renda que poderia ser gasta, que poderia ser utilizada como estímulo para o crescimento econômico. E também, de modo geral, a gente tem uma força de trabalho com maior insegurança da sua renda, ou seja, gera maior insegurança para uma quantidade grande, enorme de famílias brasileiras que estão em trabalhos informais, porque o risco de perder o emprego é maior, e há um prejuízo também, de modo geral, para a sociedade, porque se um trabalhador está na informalidade e ele deveria estar na formalidade, então está havendo um prejuízo para as finanças públicas, de recursos que deveriam ter sido arrecadados, que seriam revertidos, por exemplo, para o fundo da Previdência Social, para gastos sociais, e não está sendo arrecadado. Então é um prejuízo para toda a sociedade. Repórter João Felipe Lolli.